de uma torcida não muito grande pudesse trazer um grande público ao Maracanã, errou inteiramente. O público é muito bom nesta noite de quarta-feira para esta decisão de Campeonato Brasileiro. É que o Bangu passou a ser o Rio de Janeiro na final da Taça de Ouro e recebeu o reforço de torcedores de todos os times. Vieram dar uma força na hora da decisão. Mais de 50 ônibus deixaram Curitiba. A torcida do Curitiba também marcando presença. E a festa é muito bonita. Aí você vai vendo a alegria da galera na geral. Na arquibancada, bandeiras, o Maracanã colorido em vermelho e branco, nas cores do Bangu. Apenas à esquerda das cabines de televisão, à esquerda da tribuna de honra do Maracanã. Ele entrou a torcida pequena. 10 segundos antes de acabar o jogo. Entrou só para bater o pênalti. Curitiba jogava pelo empate contra o Mineirão. Por um momento de sufoco. Curitiba e Corinthians em 85. Centroavante Índio em São Bento de Sorocaba Cruzeiro. Esse é o Curitiba. Meteu enfiado na cara do gol. Sobrou para Marco Aurélio, preparou, pintou o primeiro, vai sair do gol, preparou, bateu pro gol. Ou seja, era tudo e todos contra o Curitiba. E daí a nossa história mais ou menos começa assim. Mas veja assim, ó, eu trabalhava no Bamirindos na época, 1985, e eu morava no bairro do Portão. Morei por 32 anos ali, bem pertinho do Colégio Papa João 23, onde é o Ventura. Em 1985, trabalhei normal o dia, né? Numa terça-feira. Cheguei em casa, cansada, a mãe ainda cuidava dos filhos que moravam quase todos com ela e com meu pai. Pô, deu 21h30, eu fui dormir, né? Porque eu precisava no dia seguinte pegar o ônibus para ir até o centro, do centro até a Vila Áurea, onde eu trabalhava, tá? Bateram na minha porta, na porta lá em casa, eram os meus 3 amigos. Minha mãe veio atender, ela veio e disse, tem 3 loucos lá fora querendo falar com você. Que história é essa de jogo? Eu disse, não sei, mas vou lá falar com eles. Eu não conhecia o Maracanã ainda. E eu sempre pensava, eu sempre quis conhecer o Maracanã, né? E sempre queria ver o Coxa campeão do Brasil, né? E deu as duas coisas juntos, sabe? Tanto que aqui, antes de sair, o meu irmão perguntou, vamos pro jogo? Eu falei, nem que eu vá a pé, eu vou, né? É isso que eu digo, essas lembranças são coisas tão fortes. Essa lembrança, ela só não é assim maior do que o nascimento dos meus 2 filhos. Porque ela com certeza já vem em seguida. Porque eu vou falando com você aqui, eu tô te colocando, e parece que eu estou vivendo aquela história lá, sabe? E às vezes, como a gente acaba se emocionando, porque torcer pro Curitiba é um amor, ninguém vai entender, e como ninguém, se não for Coxa Branca, ninguém consegue entender. Que as loucuras que o Coxa Branca faz. E tá lá no Maracanã, numa final. Maravilhoso, maravilhoso. Só prazer e uma satisfação muito legal de contar a história, de falar dos momentos, de dizer tudo o que você passou. Não digo que foi uma das maiores emoções da minha vida, porque a maior emoção da minha vida foi quando nasceu meus filhos, né? Mas esse dia aqui,
está no top 5, sabe? Então eu tenho que agradecer a eles. Eu sempre lembro de cada um deles. Às vezes a gente encontra lá no Couto, né? Sempre estão por lá. O Rafael estava sempre direto lá. Então eu tenho que dizer muito obrigado, que eles tiveram raça, sabe? Então, todos esses fatos, todas essas mensagens, essas palavras que eu estou te falando, é porque eu vivenciei isso. Eu vi, eu senti, eu respirei isso daqui. Então tá tudo aqui, ó. É uma situação assim que jamais, né, sonhei, na época tinha sonhado alguma coisa dessa, né? Imagine. Pensa, você, torcedor do Curitiba, Paraná nunca teve nada parecido, né, com um título desse. Você ir para o Maracanã, ver um jogo do teu time, do Curitiba, ainda numa final de Campeonato Brasileiro. E o Maracanã com 100 mil pessoas. Ah, isso não existe, né? Um moleque de 18 anos. Ah, isso aí é eterno, né? Como é que pode dizer, aquela época tinha os grandes, né, que eram sempre os favoritos. Então o nosso time era sempre o azarão, né, sempre correndo por fora e era sempre considerado como zebra, né. O Enio Andrade trouxe os meninos lá e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, é nós, a torcida do Curitiba, o estado do Paraná, contra tudo e contra todos. Agora sim, vem o cruzamento, repare. Chegou o Índio, 2-1 Curitiba. Lela ganhou a jogada no meio de campo e foi levando. Índio, mais uma vez, aproveitou o cruzamento e fez. Placar final, Curitiba 3, São Paulo 1. O Campeonato de 85 ele começou, para nós, era mais um campeonato. Tanto é que no primeiro jogo, eu estava viajando, foi o único jogo que eu não consegui acompanhar, que foi a vitória de 3-1 contra o São Paulo. E ali já deu uma empolgada. Pô, você ganhar do São Paulo, né? Time de vários e vários títulos. O Curitiba começou o campeonato muito mal mesmo. E até mesmo o nosso elenco não era um elenco brilhante. O início era com o seu Dino Sani, né? Também, que era um cara muito bacana também. Ele recebeu uma proposta da Arábia e foi para a Arábia e chegou o seu Enio. E começou a mudar quando trouxeram o Enio Andrade. O Enio Andrade já tinha sido campeão com o Grêmio, tinha sido campeão com o Inter, ele foi campeão nos dois times lá do Rio Grande do Sul. E ele era muito inteligente taticamente. Ele fazia treinamentos que tava acima do tempo dele, entendeu? Taticamente era impressionante. Ele era muito inteligente e muito honesto. E o grupo sentiu isso, entendeu? E aí o grupo abraçou as ideias dele e daí as coisas começaram a dar certo. Empatamos com o Sport Recife, lá em Recife, de 1-1. Voltamos para Curitiba, ganhamos do Corinthians de 1-0. E ganhamos do Joinville de 2-1. Então, o primeiro turno, maravilhoso. Isso da segunda fase. E depois, na segunda fase, eu lembro que ele ganhou do Cruzeiro, foi um jogo que eu vi no radinho com o meu tio. Ele ganhou do Cruzeiro de 3-2 lá em Belo Horizonte. E aí foi passando. E foram deixando a gente chegar. E aí tem jogos assim, inesquecíveis, né? Não só a final, mas tem jogos assim, absurdamente inesquecíveis, né? Eu lembro direitinho, aquela época o Pelé estava namorando a Xuxa, sabe? E quem estava narrando o jogo com o São Paulo era o Silvio Luiz, né, que é falecido já da Band, né? E o repórter perguntou para ele, durante a transmissão, qual que era a chance do Coxa ser campeão do Brasil, né, aquele ano. E a resposta dele foi assim, ele falou, é mais fácil eu tirar a Xuxa do Pelé do que o Coxa ser campeão, durante a transmissão. Então, ele não tirou a Xuxa do Pelé, não tirou. E um jogo que eu não posso esquecer de jeito nenhum, foi contra o Santos. Eu e ele, Curitiba empatando 0-0, o Fluminense estava se classificando e para
O zagueiro Márcio foi à frente de cabeça e ir para escorou a semifinal com o Atlético Mineiro, 1 a 1 no placar. a gente tinha que ganhar aquele jogo. Aos 40, 41 minutos, meu pai falou assim, não, vambora, filho, vambora que não vai dar nada aí, não vamos ganhar. E aí a gente sai antes, não pega trânsito. Falei, capaz, senta aqui, homem de pouca fé, aguenta aí, vai sair esse gol. E aos 45 minutos do segundo tempo, o Lela vai lá e marca. Coitadinho desse meu velhinho. Pulei muito em cima dele. Isso é o Curitiba, que me faz exatamente isso, fazer essas lembranças maravilhosas. Pulei muito em cima dele, quase matei o velhinho. E falei, viu, você queria ir embora. Enfim, aí voltamos e foi uma festa assim, dentro do carro, eu e ele, né? Absurdo. Quase 44 minutos passados até o final. Curitiba foi com Gilda, meteu enfiado na cara do gol, sobrou para Marco Aurélio, preparou, pintou o primeiro, vai sair do gol, preparou, bateu pro gol. Foi algo que a gente começou a acreditar que a gente ia fazer uma boa campanha. Agora, dizer para você que a gente acreditar assim que poderia ser campeão brasileiro, eu acho que muito difícil. Porque a gente, como atleta, quando começa o campeonato, a gente sempre fala um para o outro. Nós vamos pensar jogo a jogo. Essa parte de acreditar, a gente começou a acreditar mesmo de verdade, eu acho que quando passou para a segunda fase. Né? Quando passou para a segunda fase depois do jogo contra o Santos. Mas eu te falar assim da virada, a virada foi o quê? Vai ver que foi alguma coisa dentro do vestiário que ele falou, disse, tá na hora de nós darmos uma satisfação para nós mesmos. Ou vocês querem classificar ou nós vamos ficar aqui levando só pancada. E o encaixe foi aquilo. Quando eu olhava para o nosso grupo, era nos treinamentos, era nos jogos, era no contato assim com o Enio, no contato com o Frega, eu via em todos aquele brilho do entusiasmo. Eu via ali naquele grupo, um grupo realmente de pessoas empreendedoras, sabe? Que estava acreditando num projeto, mas que a coisa tinha que caminhar. Eu te dizer que teve uma virada é só mais ou menos isso, no íntimo de cada jogador, na cobrança da diretoria em cima do treinador, depois de fazer um péssimo primeiro turno, e encaixar no segundo turno. E ali começou, eu acho que toda a torcida Coxa Branca veio junto e falou, esse ano é nosso, esse ano é nosso. Daí fomos pro mata-mata. Como classificou um de cada grupo, foram 4 grupos, classificou Curitiba, Atlético Mineiro, Brasil de Pelotas e Bangu. Então eu digo para você, nós entramos contra o Atlético Mineiro, lá tem um Nelinho ótimo, mas aqui do outro lado tem o Edson, do outro lado tem o André, respeitamos todo mundo, mas quando nós entramos em campo, meu filho, todo mundo calça 38 para nós queremos é o título. Passamos pelo Santos, daí veio o Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro aqui não foi um jogo assim tão sofrido para nós. Lembro até hoje, 33 mil e poucas pessoas lá, e eu era uma delas. Uma noite maravilhosa. Segundo tempo, o cara bate o cruzamento, bate o escanteio, o Heraldo vai lá e faz o gol 1-0. Ganhamos de 1-0 aqui do Atlético Mineiro. Daí a imprensa começou a mudar a visão. Toda a pressão em cima do Curitiba. Mas lá em Minas Gerais a conversa vai ser outra. 64 mil pessoas no Mineirão. E aí fomos para o Mineirão, uma vantagem de 1-0. Quando nós fomos lá para Minas, tinha 90 mil pessoas no estádio. Foi difícil, lá foi uma guerra. E foi muita dedicação nossa, foi uma pressão impressionante que nós levamos do Atlético Mineiro. E nós conseguimos passar. Ali eu passei a acreditar que a gente poderia ser campeão brasileiro. São Rafael pegou
tudo e mais um pouco. O Coritiba jogava pelo empate contra Tem o uma Atlético bola Mineiro que é no Mineirão. absurda, né? Foram Todo mundo momentos de cantando sufoco gol, para o passou time debaixo paranaense, dele, se que vira, ele voltou em no ataque cima da com a linha, ele sorte puxa a do bola e goleiro faz a Rafael. defesa. Nos momentos de E maior estava em cima, pressão do pressão, adversário, estava com medo que logo saísse o gol do Galo, que a pressão era muito forte. Aí, os poucos coxa branca que restaram, porque muitos já tinham morrido do coração naquele lance, os poucos que ainda estavam aguentando aquela emoção, falou, gente, é nosso mesmo. Aí não tinha, daí era escolher o adversário, e o adversário foi o Bangu. Não tinha, era nosso. Era nosso, estava escrito. Lutava pelo seu primeiro título brasileiro. Os primeiros torcedores do Curitiba começam a chegar aqui no Maracanã. Companheiro, como é que vai ser esse jogo hoje? O Curitiba derrota o Bangu aqui no Maracanã? Esperamos que sim, chefe. Ele tão longe, não é pra dar de graça, né? Vamos à luta. Bateram na minha porta, na porta lá em casa. Pedrozão, vamos no jogo? Eu disse, mas que jogo? Curitiba e Bangu amanhã no Rio. Eu disse, você tá louco, cara? Como é que eu vou fazer? Mas olha, pensei 2, 3 minutos e falei, beleza. Eu fui lá, peguei uma jaqueta jeans, calça jeans, uma blusinha e tal, e falei pra minha mãe, mãe, eu já volto. Onde é que você vai? Não, eu vou, já volto. E saí com os 3. Na época, sem rumo. Eu disse, vamos fazer agora o quê? Não, vamos pra rodoviária. Tudo certo, então, beleza. Tinha guardado meu dinheirinho pra ir. Mas eu trabalhava. E eu não podia perder meu emprego. Falei, o que eu vou fazer? E aí eu falei, poxa, cheguei pro meu chefe, mas com aquela cara de cachorro que caiu da mudança, sabe? Ei, porra, o que aconteceu? Rapaz, eu vou te contar. Você acredita, rapaz, que minha avó tá mal, tá passando muito mal. E a viagem foi... Lembro que o ônibus saiu aqui de Curitiba, do lado da pracinha do Gaúcho, ali na Trajano Reis. E foi uma viagem... A noite inteira acordado, né? Ninguém dormia, porque também naquela época quem dormia, coitado, sofria um monte, né? Aí chegamos no Rio, acho que por volta de 8, 9 horas da manhã. Ah, é? Mas qual hospital? Não, ela estava em Baiti, meu Deus. Eu tinha que ver ela, que judiação, não sei se... Nossa, minha avó pra mim é... Não, mas vai lá então, olha, eu te dou 2 dias pra você ir lá. Falei, porque um dia não dava, mas em Baiti, é longe, não dá. Mas tem uma outra situação, eu tô meio apertado, né? Eu tenho que comprar passagem, alimentação. Não tem jeito de me... Tá, Rony, eu vou fazer um vale pra você, vai lá. Condolências lá pra sua avó, foi tranquilo. Isso aí, quando eu fechei a porta, eu só... Maraca, aí vou eu. Saí correndo, fui pra casa, fui direto pra organizada. Já comprei minha passagem, meu ingresso, tudo ali, preparado, pronto para ir. E do lado do estádio do Maracanã tava 2 caminhões do corpo de bombeiro enfeitado com as bandeiras do Bangu para fazer o desfile com o Bangu depois do jogo, né? Daí a gente esperou um pouco, entramos no Maracanã, acho que era umas 7, 8 horas da noite. Eu sempre falava, não só eu e os outros torcedores, a gente sempre falava assim, gente, para com esse papo, isso aí é a imprensa que está colocando que o Maracanã vai encher. Cara, o Bangu, mesmo que eles estão falando que as outras torcidas vão torcer pro Bangu, rapaz do céu, ninguém vai sair de casa numa quarta-feira à noite para ir pro Maracanã, para torcer pro Bangu. Que isso? Maracanã, nós vamos ser maior do que a torcida do Bangu. Que nada, mas eu acho que teve tanto ingresso fácil lá que foi. Quando nós entramos era basicamente nós, porque entramos muito cedo. Barulho, daqui a pouco nosso barulho começou a sumir. E começou a aumentar o barulho deles. E aquele Maracanã começou. Para quem não acreditava que o Bangu, dono de uma torcida não muito grande, pudesse trazer um grande público ao Maracanã, errou inteiramente. O público é muito
muito bom nesta noite de quarta-feira para esta decisão de Campeonato Brasileiro. É que o Bangu... A gente nem sabia que ia tanta gente assim. Eu fiquei sabendo depois que tinha 10% do estádio de torcedores do Curitiba. Quando eu entrei, lógico, era pouquinho. Eu estava tão concentrado no jogo que eu, naquele momento ali, o meu foco total era entrar em campo e jogar futebol. E como a torcida do Curitiba acreditava, e acreditou muito, essa torcida levou o Curitiba até a final. Mesmo quando jogos difíceis, a torcida nunca parou de incentivar. Sempre gritando, a torcida levou esse time, sabe? E aquela torcida do Curitiba, aquele pedacinho ali, cara, aquilo motivou muito a gente, porque a gente nem acreditava que ia tanta gente de Curitiba no Maracanã. Porque o Rio de Janeiro todo se uniu, né? Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, América, Bangu, todo mundo para torcer pro Bangu. Então deu 96 mil pagantes, né? Mas tinha praticamente 100 mil pessoas no estádio, né? E aquela torcida, foi muito bom ver aquela torcida do Curitiba lá. Aquilo para mim, né, me deu uma confiança olhar aquilo. Achei aquilo tão bacana porque a dificuldade que o pessoal deve ter tido para chegar no Maracanã, né? E isso tudo vem na cabeça do jogador, sabe? Então foi muito legal, foi motivante. Mas ali dentro, ali você via que eles estavam, como dizia Lombardi, com o coração no bico da chuteira, sabe? Sangue no olho mesmo, né? Disputavam até lateral, né? Eles estavam focados em ganhar mesmo, né? E daí começou o jogo, né? E aquele sofrimento. Daí o Índio faz 1-0, né? O Índio fez 1-0. Aquela alegria toda, mas logo em seguida o Bangu empatou. Mas foi um jogo muito difícil, de muita marcação, pelo menos da minha parte, né? E me dediquei muito nisso, eu estava muito querendo muito, como todos nós, querendo ser campeão. E foi um jogo difícil. E o gol do Índio deu um alívio bom. Quando começou o jogo, deu aquele arrepio. No primeiro gol, foi uma coisa louca também, quando a gente fez o gol, eu sabia. Aquele silêncio mortuário. E nós calamos o Maracanã, pelo menos por uns 10, 12 minutos, que foi se eu não me engano, o Curitiba fez o gol aos 25, tomou aos 35, 36, um empate. Maravilhoso. Como o Lulinha veio nele, puxou por trás a perna do 10 do Curitiba. E a galera do Curitiba fica no jogo. Aí a bola batida forte. Gol! Do Curitiba! Na cobrança forte lá pela esquerda, meteu a perna hundida. A bola chegou a tocar na barreira. O Índio bateu muito forte. Tirou o Gilmar do lance, olha o replay. Foi lá no ângulo esquerdo. Um golaço do Índio aos 26 minutos e 20 neste primeiro tempo. Festa em Curitiba, e em Curitiba. 10 minutos depois tomou um empate e depois foi aquele sufoco. Eu disse, e agora? Não, agora vamos aguentar, cara, vamos aguentar. E foi um barulho tão louco, que eu também nunca tinha escutado tanta gente gritar ao mesmo tempo. Ali que você viu que todas as torcidas e o estado do Rio de Janeiro, estado da Guanabara, se não me engano, na época, estava torcendo pro Bangu. Destaque, e realmente, se repetir as últimas atuações, é a certeza que temos grande chance que o título permaneça no Rio de Janeiro. Mas acabou o primeiro tempo, veio o segundo tempo e nós acreditávamos muito, é nossa. Aí teve uns 2 lances que o Rafael entrou em ação. Quando ele faz uma defesa, do Marinho, que era um jogador do Bangu, ele pega uma bola que o Marinho entra meio sozinho, na cara dele, ele faz a defesa. Aí, mesma situação que foi com o Atlético Mineiro. É nosso. Não vamos tomar gol desses caras, não. E na hora dos pênaltis, meu Deus do céu. Eu não sei se eu olhava, se eu sentava, se eu olhava para trás, sabe? As pernas tremiam, né? O primeiro pênalti foi do Bangu. Então eles começaram batendo. Então a pressão fica maior. O cara vai lá e faz, a pressão, a responsabilidade para quem bate depois é enorme.
Ô Gil. Cobrança de Índio para o Curitiba. Eles fizeram 1-0, Gilmar no gol. Curitiba empatou. Eles fizeram 2-1, Curitiba empatou. Eles fizeram 3-2, o Curitiba empatou. Eles fizeram 4-3, o Curitiba empatou, 4-4. Eles fizeram o quinto pênalti. Veja só, a responsabilidade de quem ia bater, que era o Vavá. Eu disse, meu Deus do céu, um zagueiro bateu um pênalti agora. Se não fizer, perdeu o título. Ele entrou 10 segundos antes de acabar o jogo. Entrou só para bater o pênalti. E vai bater o último pênalti do Curitiba nesta série. Nossa, Ele então, contra o Gilmar. foi lá, cá. E vem o Vavá novamente, o personagem. Quinto pênalti. Porra, e nós estávamos do lado de cá e aqui, na frente, do outro lado. Quinto pênalti. Todo mundo falou, não é possível, cara. Será que o Enio tá bem na cabeça? Será que o Enio tá certo às vezes disso? Bateu o pênalti. E vai bater o último pênalti do Curitiba nesta série. Ele contra o Gilmar. Vai o Vavá. Partiu no meio do gol. Como na cobrança de Mário. Gilmar escolheu o canto, ele também bateu. Agora tinha que depender do Rafael, né? O Rafael tinha que fazer a parte dele, né? Ele já fez, deu o campeonato pra nós, mas, puta, nos pênaltis precisava do Rafael. E quem vai bater é o Ado. Pô, a gente já tá pensando, pô, o cara é craque, o cara joga bem, é a caixa. Rapaz do céu, o que foi aquilo? Que campeonato, hein? Ado na cobrança. Partiu, bateu, pra fora! Se abraçando e pulando e comemorando e... Nossa, alegria absurda. Na hora do último pênalti, que eu lembro assim, bateu assim, tava todo mundo de mão dada, sabe? Todo mundo de mão dada. Diz que todo jogador que vai bater o último pênalti, principalmente numa decisão, parece que a vida dele passa ali inteira, parece que tem uns 100 metros para ele caminhar, né? 200 metros para ele caminhar, E para nós que estávamos na arquibancada, a mesma coisa. Eu disse, maravilhoso, é agora. Mas quando eu vi o Gomes e bateu, eu disse, meu Deus do céu. Outro zagueiro, agora sim. E para quem vai bater, a gente que joga a bola de vez em quando, para quem vai bater um pênalti com o público, com qualquer coisa e tal, o gol ele fica desse tamanho para nós. E o goleiro fica desse tamanho. Essa é a sensação. Então aí acontece o seguinte. Rapaz, parecia que ele não ia chegar nunca. Agora a esperança do Bangu é Gilmar. Galvão, o Gomes, que vai bater o pênalti, é o único jogador do Curitiba que já tem um título brasileiro. Foi pelo Guarani em 78. Aí o Moisés. Gomes pode definir o Campeonato Brasileiro de 85. Ele e o Gilmar. Partiu Gomes, bateu. Gol! É do Curitiba! E o Curitiba é o campeão brasileiro de 1985. Pode explodir a galera no Paraná. O Curitiba vem lá ao Maracanã. Lutou com muita moral, lutou como um bravo. Nos pênaltis arrancou o título brasileiro, o título inédito para o futebol do Paraná. Curitiba, o grande campeão brasileiro de 1985. Aí foi uma sensação assim que você quase não consegue decifrar o que aconteceu. Uma mistura de loucura com alegria e tal, que a gente só conta com o tempo. E fomos campeões do Brasil, cara. Os jogadores saindo, correndo, todo mundo correndo em cima dele, o Enio pulando, dando cambalhota. Nós pulávamos, e ali já começou o pessoal do Maracanã indo embora, e nós festa. A gente não acreditava, eu estava com a minha camisa do Curitiba,
perdi minha camisa lá, porque eu tirei e comecei, eu não sei onde foi parar, eu sei que eu estava sem camisa, e minha camisa já tinha perdido, eu também não estava procurando a camisa, porque eu tinha tanta coisa mais importante de comemorar, festejar, gritar. E a hora que eles foram lá pegar a taça, quando eles foram lá dar a volta olímpica, coisa linda, coisa linda. É uma emoção, é uma emoção. Eu lembro que eu perguntei para o meu irmão que estava comigo, eu falei, você acredita nisso que está acontecendo? Daí ele falou, é um sonho, sabe? Eu nunca imaginei que a gente ia estar aqui dentro vendo, né, a Coxa disputar um título nacional, né? Então, era uma mistura de emoções, assim, sabe? Daí a hora que saiu o gol foi aquela explosão, né? Foi uma coisa assim, é difícil de descrever. Até eu sempre falo para meus filhos, né? Aquilo é fantástico, né? Uma sensação assim que você quase não consegue decifrar o que aconteceu. Uma mistura de loucura com alegria e tal, que a gente só conta com o tempo. E fomos campeões do Brasil, cara. A história do Curitiba, ela é linda, cara. Ela começou lá em 1909, teve muitos personagens, teve jogadores, treinadores. A gente bate palma para todos, os caras pavimentaram algo lindo para a gente chegar em 85 e conquistar essa maravilha que é o título de campeonato brasileiro. Eu digo para você que no ônibus, quando a gente foi campeão brasileiro, eu vim bem tranquilo, cara. Eu não sabia dessa grandeza que era o título, bem sincero. Teve uma festa tão linda que, pelo amor de Deus, nós estávamos chegando ali na Marechal, que nós não víamos o chão. E aí a banda da Polícia Militar foi tocar para nós. E daqui a pouco eu vejo do lado o governador do estado, que era o José Richa, abraçando nós. Eu falei, meu Deus do céu, a coisa é grande. Daqui a pouco eu olho o caminhão do Corpo de Bombeiro, eu falei, o que é isso aqui, Edson? O que é isso aqui, Tobi? Para você ter uma ideia, cara, mais ou menos do aeroporto até chegar no estádio Couto Pereira, dá uns 18 quilômetros. Teve ali 2 trios elétricos cantando para nós. E toda hora lembrando do gol do Gomes. Durante mais de uma hora, o trânsito na Avenida das Torres ficou completamente engarrafado. Mas ninguém se incomodou. Quem não foi de carro, tratou de caminhar. E pelo jeito, valeu. Passaram-se 40 anos, né? Então, muita coisa mudou na vida, né? O próprio futebol mudou muito, né? Mas que a torcida do Curitiba é e sempre será muito motivante para todos os atletas, entendeu? Eu tenho ido nos jogos agora, na Série B, estou bastante confiante que o clube vai subir para a Série A de novo, onde eu acho que é o lugar do Curitiba, e eu torço muito para que venha um título brasileiro, porque a torcida merece. É uma torcida sofrida, já está bastante sofrida há algum tempo, e mesmo assim tu vai no estádio, é uma das melhores médias de público da Série B, e eu vou lá com a minha filha, que é coxa branca roxa, e meus netinhos, eu vou com as minhas 2 filhas, a mais velha e a mais nova, e vou com meus netinhos que também vão vestidos com a camisa 11 que eu vestia, e aquilo é um motivo de muito orgulho para mim. Eu vou mais ao jogo até por eles. Eu gosto de ir ao jogo com eles, sabe? Eu gosto de abraçar minha filha quando sai gol. Pô, minha filha vibra, me abraça. Eu falo, nossa, o torcedor fazia isso quando eu fazia gol, sabe? E eu fico vendo minhas filhas se abraçando. Cara, aquilo é motivo de muito orgulho para mim. Que podia voltar, né? Podia voltar essa alegria pra gente, sabe? A gente tá um tempo assim agora de vacas magras, né? Mas emociona. A gente que gosta do time, né? Meu filho está com 13, minha filha está com 17. De que eles vejam, sinto a mesma emoção que eu senti, né? Essa emoção, esse sentimento que vem. Mas que eu acredito que vai voltar. Acredito que vai voltar, está melhorando. E que eles possam guardar também, né? Como eu guardei. E eu sempre falo para eles, né? Quando eu ficar bem velhinho ou que não estiver mais aqui, que continuem guardando. Para mostrar para os meus bisnetos, para os meus netos, sabe? É muito bacana isso. Para o pessoal de 85, eu tenho que dizer assim, ó,
muito, muito obrigado. Muito obrigado. Fizeram uma torcida muito feliz naquele ano. É o meu muito obrigado mesmo, de coração. Se esperem naquele time de 85, na união que tinha aquele time de 85. Ninguém queria ser mais do que ninguém, mas a união daquele time era tão forte, que não precisava ter um craque absurdo. Mas a união deles era o craque desse time, daquele time. Então, pense nisso, tem que ter união. Tudo na vida você tem que ter união, e principalmente em futebol. Né? Se espelhe em 85, que a gente vai ser muito feliz ainda. Quem não foi de carro, tratou de caminhar. E pelo jeito, valeu o esforço. Veio com a filharada toda e vai acompanhar a pé o percurso? Nós vamos a pé até lá. Dá quantos quilômetros? Dá 18 quilômetros. É exagero, não? Não, vamos devagarzinho, né? Foi a maior alegria, o maior prazer na minha vida. Eu fui ao Rio, eu nunca vi uma coisa dessa, sabe? Curitiba tomou conta do Rio de Janeiro, ficamos festejando até as 4 da manhã no Rio, em verdadeiro carnaval, e já chegamos...